Efésios capítulo 5, vamos ler o versículo 25, 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Levanta a palavra do Senhor pro alto. Pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, eis aqui a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Meu Deus, importa que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada podemos fazer. Senhor, venha falar, Senhor, conosco, porque a tua igreja ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. E os adoradores podem adorar Ele, porque Ele é fiel. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é a igreja do arrebatamento. Nós acabamos de ler um texto aqui, Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso, na igreja que estava em Éfeso. E no capítulo 5 nós vamos ver Paulo instruindo, dando muitas instruções para os irmãos que estavam vivendo lá, dizendo que eles precisavam ser imitadores de Deus como Ele era, dizendo que eles precisavam andar em amor, dizendo que eles precisavam se abster da prostituição, da mentira, da torpeza. Paulo vai dizer: não deixe que ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito, vai falar sobre a obra da carne. Paulo ele vai instruir, dizendo para os irmãos não serem insensatos, para que os irmãos não viessem se embriagar com o vinho aonde há contenda, mas que por outro lado eles viessem se encher do Espírito Santo. Nós vemos aqui Paulo orientando os casais, orientando os domésticos da fé, dando deveres ali para o marido, para a mulher. Mas dentro desse texto nós vamos abordar, e nós vamos ver aqui esse texto que eu acabei de ler, falando que Paulo instruindo aos irmãos, dizendo: vós marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Muitos historiadores, muitos estudiosos, eles fazem uma comparação, que a igreja de Cristo somos nós. Eles vão dizer que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Deus. A igreja não é constituída só por uma pessoa. Quem sabe às vezes você ouve pessoas dizer: eu sou a igreja. Não, essa pessoa não é a igreja. Que a igreja é constituída por vários membros, sendo que Jesus é o cabeça da igreja, e nós fazemos parte desse corpo, somos a igreja de Cristo. E a igreja também é comparada como noiva. A noiva de quem? Do Cordeiro. E a Bíblia vai dizer: vocês precisam amar as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor de Cristo pela igreja, pela noiva, não foi um amor só de palavras, foi um amor de ações, porque Ele se entregou. Ele amou a igreja de um tal ponto que Ele se entregou à morte por amor da sua noiva, da igreja.
Por quê? Porque a noiva, ela verdadeiramente ama o Senhor, ela deseja estar com o Senhor, ela ama o Senhor pelo que Ele é. A amante não, a amante está ali com o noivo só pelo que Ele pode lhe proporcionar. Então tem muitas pessoas que às vezes só buscam a Deus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar, e essas pessoas têm se comportado, infelizmente, como amantes, porque a amante não tem compromisso, mas a noiva é compromissada com o noivo. A noiva zela pela aliança, a amante não. A amante, para ela, tanto faz como tanto fez. Ela não tem deveres a cumprir. Agora a noiva tem deveres a cumprir. Nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo nesse texto alguns deveres da verdadeira noiva que Jesus virá arrebatar. Como diz o tema da mensagem, a igreja do arrebatamento. Nós somos a noiva, nós somos a igreja que Jesus virá nos buscar. Nós acabamos de ler o texto aqui que Jesus diz que Cristo amou e mostrou esse amor através de quê? De ações. A primeira coisa que o Senhor pergunta para mim e para você: o amor que você diz sentir por Deus é um amor que vem de dentro, é um amor baseado no seu comportamento, nas suas obras, ou simplesmente é um amor fingido que vem da boca, sai da boca para fora? A Bíblia vai dizer que muitos dizem que amam ao Senhor, que adoram ao Senhor, mas é nos lábios só, mas o coração está longe de Deus. O Senhor está procurando pessoas que o amam em espírito e em verdade, que o adorem em espírito e em verdade, que realmente se doa a Ele. Olha o que Ele fez, Ele se entregou à morte por amor a cada um de nós. E aí o Senhor pergunta: o que você tem entregado para Ele, para mostrar e demonstrar que você o ama? O que você tem entregado, tem feito para Ele, para dizer: Senhor, vou servir ao Senhor, vou ser obediente, vou buscar consagrar a minha vida porque eu te amo, não por obrigação, não porque o pastor está mandando, ou porque não, eu vou fazer porque eu amo o Senhor, para demonstrar a gratidão e o amor que você tem por Ele, não só de palavras, mas de ações. Ele se entregou à morte de cruz. E nós vemos aqui os deveres da noiva, os deveres da igreja, que está sendo preparada para o arrebatamento. Que o arrebatamento vai acontecer, você acreditando ou não. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele disse: eu vou preparar lugar, na casa do meu pai há muitas moradas, mas novamente eu vou vir, vou voltar para buscar vocês, para que aonde eu estiver estejais vós também. Isso é promessa, Ele vai voltar sim, no arrebatamento da igreja, que é a primeira etapa da vinda do Senhor. Vai vir arrebatar no grego quer dizer tirar com força. Ele vai vir e vai dar ordem aos 4 anos da terra para buscar os escolhidos dos 4 cantos do mundo. Quando a trombeta soar, ele vai dizer: vai lá, busca a minha igreja, busca a noiva que está preparada, busca a noiva que está adornada, que se foi fiel, que permaneceu fiel até o fim. Nós vemos aqui Paulo dando umas instruções, dizendo: olha, o Senhor se entregou pela igreja. Para quê? Para primeiro, para santificar. Para santificar, nós sabemos que a santificação é obra do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode nos santificar dia após dia. O homem não tem poder de se santificar. Não, irmão Marcos, não. Nós consagramos a nossa vida a Deus através da obediência, através de seguir a palavra. Mas nos santificar, nós só somos santificados pelo único que é santo, que é Ele. Paulo vai dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, aquele único que é santo na sua essência. O que é santo? Ser santo da essência, ser puro, imaculado, sem mancha, sem pecado, perfeito. Esse é Ele. E por Ele habitar em mim e em você. Como assim Ele habita em mim? Não habita através do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito e da glória de Deus. E através do Espírito Santo Ele vai nos santificando dia após dia. É por isso que quando você levanta a mão e entrega a sua vida para Jesus, o Espírito, você já é selado com o Espírito da promessa, com o selo da promessa. O Espírito de Deus entra na tua vida. Ele que vai te ajudar a libertar do cigarro, da bebida, da
da prostituição, de tudo que não agrada a Deus. Quem é que te ajuda a libertar? É o Espírito Santo. É quando você abre o coração e diz: ei, Jesus, eu te aceito na minha vida como Senhor e Salvador da minha alma. Aí você abre o coração, abre a sua porta da sua vida e diz: Jesus, entra na minha vida. Aí Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai santificar a tua vida, Ele vai continuar santificando até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. E aqui Jesus está dizendo: aí o Senhor se entregou por nós, para nos purificar. Pelo quê? Pela palavra, pela lavagem da água pela palavra. Quando fala lavagem da água pela palavra, nós conhecemos o lava-pés, que é uma história muito conhecida na Bíblia, onde Jesus chamou os discípulos: vem cá que eu vou lavar os seus pés. E Pedro, chegando perto, falou assim: não, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Jesus falou assim: aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim: Senhor, então me lava da cabeça aos pés. Ele falou: não, porque vós já estáis limpos pela palavra que nos tem pregado. Só de ouvir a palavra tem poder para perdoar, para purificar, para limpar. A palavra tem poder para isso. Então o Senhor está dizendo assim: ei, eu me entreguei pela minha igreja para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo. Está dizendo: eu estou purificando e santificando a minha igreja. Por quê? Porque um dia eu vou apresentá-la a mim mesmo, vou trazê-la a mim, vou apresentá-la a mim. Ela vai estar diante de mim. E como que ela deve estar diante de mim? Uma igreja gloriosa. Quando eu trouxer a minha igreja diante de mim, ela vai ser uma igreja gloriosa. Por quê? Porque ela já estará glorificada, porque eu irei glorificar a minha igreja. A minha igreja receberá um corpo glorificado, um corpo celestial. A minha igreja será uma igreja honrada, uma igreja preciosa, uma igreja preparada, que se preparou, se esforçou mesmo em meio às lutas, mesmo em meio vivendo um mundo de pecado, de prostituição, de mentira. Eles ali resistiram às tentações, foram fiéis até o fim. E aí quando eles estiverem diante de mim, serão honrados. Será uma igreja gloriosa. Aleluia, aleluia. Uma igreja preparada, uma igreja que se esforçou, uma igreja que se absteve do pecado, da mentira, do mundo, por amor a mim, com desejo de passar a eternidade comigo. Ele está dizendo: ei, tem mais uma coisa, a minha igreja, ela não vai ser só gloriosa, ela vai ser uma igreja sem mácula. O que é isso, irmão? Mácula é uma igreja limpa, pura. Um dia perguntaram: Senhor, quem entrará no reino dos céus? Jesus falou assim: aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Essa é uma característica da igreja, da noiva. A noiva, o coração dela precisa ser puro. O coração da noiva não pode ter ira, rancor, mágoa, ódio. Não pode ter ali guardando. A noiva não guarda ali, vamos dizer assim, ira ou desejo de vingança. Não. O coração da noiva é diferente. O coração da noiva tem que ser puro. Por quê? Porque no coração da noiva, junto com o coração, ali tem um Espírito, que é o Espírito de amor que Deus derramou sobre a nossa vida. O Espírito de amor está sobre nós. Nós precisamos ter um coração limpos para perdoar. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que dizem: não consigo perdoar pelo que fizeram comigo. Não dá para perdoar, foi muito, eu sofri muito. Jesus dizia: aqueles que não perdoarem não podem ser perdoados. Se você não perdoar, você é escravo desse sentimento. Você precisa liberar o perdão. Ou não fala uma igreja sem mácula, quer dizer, uma igreja sem defeito. Quer dizer, não é uma igreja perfeita, é uma igreja sem defeito. Defeito, eles são adquiridos. Os defeitos é você que guarda, é você que põe os defeitos sobre a tua vida. É você que deseja ser rancoroso, orgulhoso ou orgulhosa. Isso são defeitos. E não quer liberar o perdão, não quer pedir perdão. Mas a igreja de Deus, que será a igreja do arrebatamento, terá um coração puro,
sua oração ele falou: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu preciso de um coração puro. Por quê? Porque eu pequei contra o Senhor e meu coração está impuro. Eu preciso que o Senhor limpa o meu coração. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que Deus precisa limpar o teu coração. Ele vai limpar pelo poder da palavra de Deus. A minha igreja não pode ter mácula. A minha igreja não pode ter ruga. A igreja para arrebatamento não terá ruga. O que significa ruga, irmão Marcos? Ruga significa deformação, significa pecado. Porque o dia que Jesus vier buscar a tua igreja, antes de nós subirmos, nós não iremos subir desse corpo. Ele irá lavar o nosso corpo no sangue do Cordeiro. As nossas vestes serão lavadas. Nós iremos subir com as vestes brancas, no corpo glorificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não haverá mais pecado, não haverá mais deformação, porque o que deforma o homem é o pecado. A Bíblia diz que Deus criou Adão perfeito. Adão não tinha pecado, ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas aqueles que Adão pecou, e quando ele pecou, ele atraiu sobre si, ele simbolizando a humanidade, ele atraiu sobre si as enfermidades, as dores, a morte, e ele se tornou um homem deformado. O pecado deforma o homem. O Senhor está dizendo aí, a minha igreja, com a igreja para arrebatamento, a qual eu vou vir buscar, com aquela que eu vou trazer na minha presença, ela não terá ruga, ela não terá pecado. Por quê? Porque Jesus carregou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós estamos lavando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, dia após dia. E ele vai dizer: nem ruga não vai ter mácula, nem coisas semelhantes a isso. Mas a minha igreja será santa. A palavra santa, irmão, significa separada. A igreja santa é uma igreja separada. A palavra santa tem duas características. A primeira é: nós somos santos. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu e nos separou para a sua obra. Tem esse significado. Por que nós somos santos? Porque somos separados por Deus para ir morar no céu. Ele nos separou, nos escolheu para ir morar no céu. Agora, o santo na essência é só que Jesus quer, não tem outro. Como eu falei, eu costumo dizer que nós somos santificados pelo único que é santo, que habita em nós. Nós somos santificados dia após dia. A igreja santa é uma igreja pura moralmente. A igreja pura não só de coração, mas de mente também. Porque o pecado ele começa aqui, na mente. A Bíblia vai dizer que Caim, depois de Deus não ter recebido a oferta dele, e ter recebido a oferta do teu irmão Abel, ele simplesmente pecou na mente, dizendo: eu vou matar o meu irmão. E Deus, conhecendo a mente do homem, foi até Caim dizer: Caim, por que estás dessa forma? Porventura, se não me ofertaste algo, não é melhor, porventura não irei receber eu a tua oferta. Mas por que caiu o teu semblante? O pecado cai na porta, mas não se deixe ser dominado por ele, porque senão o pecado será contra a tua vida. Caim, ele escolheu ser dominado pelo pecado, e mesmo Deus avisando, o pecado estava na mente, quando ele falou: o pecado está à porta do coração, que o pecado está aqui, mas se ele descer para o coração, o corpo consome o pecado. E Deus falou: Caim, não deixa descer para o coração. Mas ele, Caim, não deu ouvido, escolheu ser dominado pelo pecado, deixou descer no coração e pecou, e matou o seu irmão. Pecado nasce na mente. Você lembra quando você era novo convertido, nova convertida? Eu faço isso até hoje. Às vezes quando você está assim, às vezes vagueando, sem ter nada que ler, o que pensar, o que fazer, vem aqueles pensamentos que não agradam a Deus. E aí a gente fecha o olho e fala assim: repreende esse pensamento, Senhor, em nome de Jesus, lava a minha mente, sai em nome de Jesus. Quem fazia isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí a pergunta de Deus é: por que hoje você não faz mais? Por que hoje você não faz mais? Tem pessoas que, em vez de repreender os maus pensamentos, ele alimenta os maus pensamentos. E se
deixar se alimentar pelos maus pensamentos, o que acontece? O pecado ele vai se concretizar. Mas o Senhor está dizendo: ei, mas a minha noiva é diferente, a minha igreja é diferente, ela será santificada até na mente. Por quê? Porque o Senhor diz através de Paulo: ei, buscai toda a armadura de Deus, para possar estar firme contra as ciladas do diabo. E uma coisa que ele diz: buscai o capacete da salvação. Por quê? Porque o capacete da salvação, quando você busca ele protege a tua mente de todas as setas do diabo. O diabo vai lançar na tua mente. O diabo, ele vai lançar na tua mente, mas o capacete da salvação vai cair. Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, por que nós é chamado de capacete da salvação? Podia ser capacete de outra coisa? Deus falou assim: não, é o capacete da salvação, porque a salvação só vem através de Cristo. E da mesma forma que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e bateram sobre a coroa com uma cana, e os cravos perfuraram a mente do Mestre, do Salvador. Todos aqueles que procuram pela mente de Cristo, Satanás também vai querer bater com uma coroa sobre a tua cabeça, colocar sobre a cabeça uma coroa de espinho, e bater com a cana, para fazer você pecar, para fazer você fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que precisamos buscar o capacete da salvação. E ele vai dizer aqui: a minha igreja também vai ser uma igreja irrepreensível. O que significa irrepreensível? Uma igreja virtuosa, agraciada, uma igreja que vence as tentações, uma igreja que preserva a sua pureza. Nós vemos na Bíblia Sagrada uma mulher chamada Maria, a qual é a mãe do nosso Salvador, mesmo ela sendo despojada de José naquele tempo, despojada, hoje seria noiva de José, mesmo assim ela guardava a sua virgindade. É por isso que quando o anjo apareceu a Gabriel, disse assim: agraciada entre as mulheres é tu, porque guardou a tua pureza. Isso está dizendo aí: a minha noiva, a minha igreja, lamaste, ponde, calabastéria, precisa guardar a pureza do teu coração, da tua mente, precisa viver em santificação. A Bíblia diz que Daniel procuraram a ocasião contra Daniel, um jovem que se dedicou à obra de Deus. A Bíblia diz assim: ei, procuraram a ocasião contra Daniel, mas não acharam nele ocasião, não acharam falha nele. Por quê? Porque ele era irrepreensível, porque sobre ele pousava o Espírito da glória de Deus. Daniel tinha aprendido a fechar as brechas da sua vida, para o diabo não entrar, para não ter acusação sobre a tua vida. E a igreja do Senhor precisa aprender a fechar as brechas. Fechar as brechas. O que é fechar a brecha, irmão? É não dar direito ao diabo de te acusar, de tocar nos pratos que ele tem te oferecido. É não deixar o diabo zombar de você, acusando pelo teu pecado, pelo que você tem feito, pelo que você tem praticado. Isso é fechar a brecha. Fechar a brecha é você, antes de falar alguma coisa, você pensar, analisar, ver que se você vai falar vai machucar alguém, vai ferir alguém. É medir as suas palavras. Fechar a brecha é você saber que você é filho e filha de Deus, e que no mundo tudo é lícito, mas nem tudo te convém, porque você é escolhida de Deus, é escolhido de Deus. Você pode fazer que o mundo te oferece, sim, mas você não convém para o homem de Deus fazer, não convém para a mulher de Deus fazer. Então fecha a brecha. Se não convém, fecha a brecha, para que a sua família não te acuse, para que seus filhos não te acusem, para que seus parentes, uma hora não quer dizer: olha lá, diz que é crente, olha lá o que ela está fazendo, diz que é crente, olha lá o que ele está fazendo. A noiva do Cordeiro precisa aprender a ser irrepreensível, precisa aprender a fechar as brechas. E para finalizar a mensagem de hoje, eu quero ler aqui em Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade
veio para nos resgatar do mundo de pecado, nos libertar da escravidão do pecado, para que hoje nós pudéssemos ser livres em Cristo, nos remiu de toda iniquidade e purificar para si, um povo. Que povo é esse? Um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então o Senhor está aqui para nós finalizarmos, simplesmente está concluindo aqui, confirmando que o apóstolo Paulo disse: o Senhor Jesus morreu por nós estamos aqui almejando a sua vida, aguardando a bem-aventurada esperança que irá vir para nos buscar, para passar a eternidade com Ele no céu, porque Ele se deu por nós, se entregou para a morte, para nos resgatar, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo, nos purificando a sua igreja para si mesmo, purificando um povo, uma igreja especial. Sabe o que é especial, irmão? Especial é ser alguém separado. Quando você vê lá, você vai comprar alguma coisa lá no mercado, está lá, safra especial, quer dizer, é o melhor da safra. É o melhor da safra. Deus me escolheu, eu te escolheu, para dizer: o meu povo, a minha igreja é especial, porque eu a escolhi, eu dei meu sangue por ela, e eu vou vir buscar um povo especial, um povo separado, um povo que zela pela minha palavra, um povo zeloso de boas obras, quer dizer, zeloso de boas obras, um povo que zela pela minha palavra, zela pela minha igreja, zela pelos irmãos, zela pela minha obra. Eu vim buscar um povo diferenciado, um povo que ama a minha palavra, um povo que deseja realmente morar no céu, zeloso de boas obras. Que obras são essas, irmãos? Obras de arrependimento, obras dignas de arrependimento. Deixa eu estar dizendo: eu vou vir buscar um povo, eu não vou vir buscar simplesmente uma denominação, uma placa de igreja, não, eu vou vir buscar um povo especial, um povo lavado e remido no meu sangue, um povo que aprendeu a obedecer a minha palavra e se tornou noiva do Cordeiro, se tornou noiva, e essa noiva eu vou buscar para passar a eternidade comigo no céu.